Bem-vindo ao canal Revelações, o seu canal de estudos e reflexões sobre a revelação cósmica universal. Antes da criação do universo, realidade maior é pré-existente a tudo, afirmam os espíritos codificadores. Nessa espécie de realidade espiritual, que dá suporte e tem vinculação com tudo o mais que existe e possa um dia vir a existir além dela mesma, reside um incontável número de seres numa espécie de universo espiritual com dimensões infindáveis e formas existenciais indescritíveis para os padrões terrenos. Nesse paraíso, onde nada é transitório, posto que tudo é eterno, pela vontade do Pai Supremo, o Amantíssimo, encontra-se o que, nos moldes do entendimento terrestre, costumamos chamar de seres evoluídos. Nessa espécie de não-tempo, a vida eterna que ali se expressa é muito mais rica e diversa do que tudo o que existe para além das suas fronteiras. É uma dimensão existencial que simplesmente foge completamente à lógica terrestre. Em um desses rincões, e dentro das etapas existenciais pelas quais passam os seres ali inseridos, era chegado o momento de mais uma divindade menor co-criadora apresentar-se para exercer a função de arquiteto universal. As divindades, quando investidas dessas funções, fazem-se sempre acompanhar por outros seres que a assessoram na empreitada. A história do que no futuro cósmico iria resultar na criação do nosso universo teve início em um dos planos co-criadores, pertinente ao circuito das chamadas realidades transitórias. Estas últimas se caracterizam pelo fato dos seres submeterem temporariamente as suas consciências espirituais em corpos transitórios para vivenciarem realidades específicas para depois deles se libertarem. Esses níveis de realidade caracterizam-se por possuírem momentos de criação definida e fins absolutamente programados. Uma espécie de aventuras científicas e espirituais no campo mental para entidades desse naipe que compõem os quadros da existência em níveis muito avançados. Fatos desse naipe, ou seja, a criação de realidades universais como forma de homenagear o Pai Amantíssimo, são acontecimentos singulares desse nível de coexistência divina, os quais somente acontecem de tempos em tempos. Foi que ocorreu o que redundaria na criação do universo em que hoje vivemos. Um dos seres excelsos ali presentes apresentou aos demais o plano de arquitetura da obra, com a qual pretendia homenagear o Pai Supremo e a Deidade, que a tudo e a todos sustentam sob a perspectiva espiritual profunda. É imperioso perceber que a sustentação ofertada pela Deidade é, na verdade, a base de todos os níveis que podem ser considerados como realidade, do que um dia virá a ser e de tudo o que nela se encontra inserido. Sem esta sustentação espiritual profunda, absolutamente nada se forma como realidade transitória. Em outras palavras, nenhum universo denso, como é o caso do nosso, pode se formar sem que a Deidade e seus prepostos doem a estruturação espiritual que dá vida às criações das divindades menores. Caso a proposta do ser criador viesse a ser aprovada, aquilo significaria a porta de acesso ao grupo dos arquitetos universais, função das mais notáveis no âmbito da administração divina, somente exercida pelas divindades especializadas naquele mister. O que aconteceu em seguida foi algo raro nos anais de todos os setores dos planos de cocriação, mas que já havia acontecido anteriormente. O plano de cocriação apresentado não recebeu a concordância unânime de todos. Em outras oportunidades, questões daquele naipe jamais haviam se transformado em problema. Contudo, naquela ocasião, algo de inusitado e de muito grave se fez presente na mente do ser arquiteto-criador que havia feito a proposta. A divindade menor em questão havia cumprido com todas as etapas necessárias à arquitetura de um novo plano existencial.
Um grupo, composto por 8 seres divinos, foi então formado para acompanhar a divindade, cuja proposta havia sido refutada pelos membros do Conselho das Divindades Co-Criadoras. E exatamente na oportunidade em que o plano de criação da divindade co-criadora estava sendo avaliado pelo colegiado de divindades, que normalmente se compõe para este fim, o inquietante problema de instabilidade mental da divindade menor foi identificado. Este, por mais que tente se livrar ou se libertar do tal domínio, não consegue parar, controlar os impulsos que lhe surgem na intimidade. Esta analogia, apesar de simplória, é a que mais aproxima o entendimento dos eventos então ocorridos. O objetivo era o de ainda conseguir neutralizar o que pudesse ser emanado da mente da divindade co-criadora. Mas é sabido, conforme rezam os anais da espiritualidade, que entre as divindades co-criadoras existem algumas delas que costumam gerar dimensões e seres que passam a ser total e completamente independentes em relação à mente daquele que os criou. Muitos universos e seres assim existem, passando a ser a afinidade ressonante entre estes e o seu Criador. Um fator a ser naturalmente construído pelo mérito individual de cada criatura. É exatamente nessa questão que reside o necessário processo de autorrealização, proposta maior da existência para qualquer ser pensante, de cada individualidade envolvida, no que particularmente é chamado de aventura amorosa da existência. O modelo então criado por sua habilidade mental não conseguiu estabelecer ponte de ressonância com a fonte primordial formadora do todo ou matriz modeladora eterna, de cujo concurso tudo depende. E é como se a divindade menor tivesse pretendido que os traços da sua personalidade determinassem o progresso individual dos seus herdeiros, como se esse aspecto pudesse e viesse a substituir o padrão estruturante espiritual sempre ofertado pela deidade e seus prepostos da primeira geração. Ao longo dos evos, aquilo jamais havia sido intentado. Mesmo com todo o esforço concentrado pela família das 8 divindades e de todos os membros dos seus níveis hierárquicos, enquanto tinha a sua mente amorosamente invadida pelas dos seus pares que pretendiam ajudá-la para evitar o caos tormentoso do que para eles era ainda, naquele tempo cósmico, somente a teórica ideia do que seria uma criação fora do controle deífico. A divindade doente se portava do modo amoroso que lhe era comum, em postura de gratidão às demais, até porque, a partir de certo momento do desenrolar daqueles fatos, ela passou a ter plena ciência do seu problema. Apesar do esforço coletivo, a instabilidade mais e mais se expressava a olhos vistos, pois já era claramente percebida a postura mental de dúvida e mesmo de rejeição científica, que em certo momento passou a povoar o psiquismo da divindade adoentada. Para piorar a situação, o que a princípio era positivo, que era o fato da divindade doente ter se submetido com a melhor das intenções a absolutamente tudo o que lhe foi proposto como sendo o processo de ajuste dos parâmetros mentais, passou a ser fator de complicação em certa altura daquele processo. O que era para ser pacificado, ou seja, o ímpeto criador exaltado, este terminou sendo envolvido por uma postura complicada assumida repentinamente pela divindade doente. Postura esta que, no linguajar comum ao modo de pensar terreno, seria algo próximo à arrogância, presunção, autoconfiança ou algo do gênero. Esta postura mental, quando assumida pelo modo de agir do criador de padrões dependentes, foi o fator determinante para o que veio a seguir, cujas consequências até hoje sofrem todo aquele conjunto de divindades e outros seres a elas associados, como também todos os demais seres que passaram a existir no universo que viria a ser criado.
A divindade adoentada repentinamente resolveu desligar-se da interferência amorosa das suas congêneres, o que resultou num problema vibratório jamais ocorrido. Foi dessa maneira que o modus operandi criativo daquela divindade exaltou-se e explodiu em processo incontrolável, o qual, até os dias atuais, vem se perpetuando e que passou a representar um problema de graves consequências para os níveis hierárquicos vinculados à deidade e a seus prepostos divinos. O grau de tormento que muitos dos seres da hierarquia divina vivem desde então é simplesmente impossível de ser aquilatado. Ao fazer explodir o seu modus operandi mental, a divindade gerou fora de si um campo vibratório singular que daria margem a todo um processo de expansão dimensional, o qual, em uma das suas vertentes, criou a faixa de realidade espaço-temporal na qual hoje existimos. Essa criação problemática é o universo que hoje habitamos. O nome da divindade menor co-criadora era Prabhajna, que ao criar esse universo teve seu corpo mental separado da sua porção divina e caído em sua própria obra problemática. Ao perder essa ligação, esse ser se reconstruiu como pôde e a qualquer custo em nossa criação, esse novo ser veio a ser conhecido como Javé ou Brahma. Dessa maneira, não podemos reconhecer esse ser como Deus, Supremo Amantíssimo. Ele é apenas parte do Criador desse universo problemático, a qual perdeu a ligação à sua essência divina. Esse vídeo sobre a revelação cósmica foi produzido baseado nos livros do autor Jan Val Elan. Para saber mais sobre a revelação cósmica, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e deixe o seu comentário. Com isso, você ajuda a esse conteúdo se tornar relevante e alcançar mais pessoas. Obrigado por acompanhar e até o próximo.